Francis Ngannou, que vai enfrentar Caim Velasquez. Nossa senhora! Nossa, Caim Velasquez! Será que essa luta vai acontecer mesmo? Ainda não sei. Não. O Caim Velasquez ainda pode se machucar, lembre-se disso. Caim Velasquez, que foi o campeão dessa categoria, né? Ele acabou perdendo em duas oportunidades. Perdeu pro Júnior Cigano e perdeu pro Verdun, nas duas lutas valendo o cinturão, né? Ele é um lutador extremamente competitivo, wrestling e controle posicional muito bons, poder de nocaute excepcional, tirou vários anos de vida do Cigano aí, mas é um lutador com uma frequência de combate muito baixa. Ele a incidência de lesão alta. Frequentemente se lesiona e fica afastado do mundo do MMA. Da última luta dele aí foi em 2016 contra o Travis Brown, pra você ter ideia de quanto tempo tá. Fora, enfrentando ele, a gente vai ter um Francis Ngannou, que é um cara absurdamente atlético, que vinha numa sequência gigante de vitórias, nocauteando todo mundo achando que o cara, ninguém poderia parar ele, mas aí o Stipe Miocic parou, e depois teve aquela luta terrível contra o Derrick Lewis, e a gente já ficou, meu Deus, será que o Ngannou já era? Mas ele até que se recuperou bem aí na última luta dele contra o Curtis Blades, e conseguiu uma vitória por nocaute no primeiro round, dando uns lampejos do velho Ngannou. Pô, até que foi boa, você tá de sacanagem comigo, né? O cara assassinou o Curtis Blades com uma porrada. Primeiro que eu não tô... Tá difícil acreditar que o Velasquez vai lutar de novo, tá difícil acreditar que ele vai chegar nessa luta sem alguma lesão, deve estar dormindo em papel bolha nesse momento, não sei. De qualquer maneira, cara, que saudade eu tô vendo do Caim Velasquez lutando. Pra quem não acompanhou a carreira do Velasquez há muito tempo atrás, quando ele lutava com mais frequência, era considerado tudo pra ser um dos maiores pesos pesados de toda a história, é um tanque de guerra, é literalmente um tanque de guerra, porque o Velasquez tem gás pra lutar 5 rounds, botando pressão o tempo inteiro, e ele não parava. As suas que ele deu no Cigano, desculpa, você tem que ter gás pra bater como ele fez daquela forma, e o que ele fez realmente foi impressionante. Então, as qualidades do Velasquez sempre foi uma trocação perigosa, uma mão pesada e um gás que é interminável. Isso fora que é um cara monstrinho no wrestling, tanto fora do UFC, né, quando o background dele no wrestling é realmente impressionante, e também as quedas dele no UFC são bem relevantes. Agora, se você me dissesse que essa luta seria alguns anos atrás, Velasquez com certeza favorito. Se você me dissesse que essa luta seria logo depois da luta do Ngannou contra o Derrick Lewis, eu colocaria o Velasquez como favorito. Mas eu não vou colocar o Velasquez como favorito, porque essas duas hipóteses não estão mais na mesa. O Velasquez já não luta há bastante tempo, eu praticamente não sei como ele vai estar, do ponto de vista de lesão, de movimentação, de estar ali dentro do octógono, como ele vai se portar. E mais importante, o Ngannou mostrou contra o Curtis Blades que aquele cara contra o Derrick Lewis não existe mais. Agressivo pra caramba e foi pra cima. E o ponto que eu queria chegar é... O problema é que essa luta, o Velasquez não é um cara igual o Miocic. Ele tem as mesmas ferramentas do Miocic, mas ele não busca a queda como o Miocic busca. O Velasquez costuma trocar muito mais, ele costuma quedar mais na oportunidade quando ele está geralmente levando a luta. Então, ele vai querer trocar contra o Ngannou. Esse que é o grande problema. E querer trocar contra o Ngannou basta uma mãozada. É uma luta bem complicada para o Caim Velasquez. As bolsas de aposta estão colocando Caim Velasquez como favorito. Como o Leandro falou, o Caim Velasquez, quando ele se tornou campeão da categoria, a expectativa das pessoas vai ser o campeão mais dominante da história. O problema é que as lesões dele não deixaram ele fazer isso. E aí tem um ponto que eu acho importantíssimo e a gente não pode deixar de falar. As duas derrotas que ele tem, tanto a derrota para o Júnior Cigano quanto a derrota para o Verdun, foram derrotas que ele teve voltando de uma lesão. Ele ficou lesionado, ficou um tempo parado, e aí quando ele voltou, a primeira luta que ele teve, ele perdeu. Que é exatamente o que está acontecendo agora. Eu acho até que o seguinte, o casamento de jogo favorece o Caim Velasquez. Eu entendo a análise das pessoas, se o Caim Velasquez vier assim, ó, eu vou derrubar ele, não vou trocar com esse cara. Se ele quiser derrubar o Ngannou ou imprensar o Ngannou na grade e controlar a luta, ele tem jogo para fazer isso. Ele consegue dominar o Ngannou. O problema é que eu concordo com o Lenner, ele vai querer trocar. E aí, se ele quiser trocar, quer dizer, tem um fator dele, provavelmente adotar a estratégia errada, e o segundo, que sempre que ele volta de lesão, ele volta sem ritmo e acaba perdendo. Pelo menos isso é o que aconteceu na história recente da carreira dele, e a gente não tem como não levar isso em consideração. É chato, né? Porque, como o André falou, de fato, no papel, o Velasquez é o lutador superior.
Ele, na minha opinião, ele tem a trocação mais refinada, na minha opinião, ele tem o wrestling melhor, na minha opinião, ele tem finalizações melhor, ele tem tudo. No papel, o Velasquez é um lutador muito superior ao Francis Ngannou. Mas o Ngannou é um monstrinho que ele precisa de... Ele tem uma trocação boa, tem uma boa envergadura e costuma matar com um golpe só. E minha preocupação toda é isso tudo. É o fato do Velasquez estar voltando aí... Ok, ele teve uma pausa agora, parece que ele realmente decidiu ficar bem mais tempo agora porque ele queria acabar com as lesões, voltar bem, né? Recuperar completamente. Mas a questão toda é... Quando o Caim enfrentou strikers de qualidade, ele não quis quedar logo, ele quis trocar. Porque ele de fato tem uma trocação de qualidade. E eu não tô julgando, tá, galera, o Velasquez por fazer isso, porque ele quis trocar porque ele tem competência pra trocar. Agora, pra que trocar com o Ngannou? Pois é, mas você acha que ele vai ter essa estratégia? Porque o Miocic também troca bastante e contra o Ngannou ele falou, nem ferrando. Ele falou assim, até lembra, no final da luta ele falou assim, tá vendo o tamanho desse cara? Você acha que eu vou trocar com ele? E, quer dizer, será que o Velasquez não vai ter o mesmo comportamento? Você acha que o Velasquez vai querer trocar? Eu acho que ele vai. Primeiro porque ele sabe que ele tem uma boa trocação, isso eu não tô tirando dele, ele tem uma excelente trocação, e eu acho que ele vai querer se experimentar, ainda que um pouco. O problema é que esse pouco, muitas vezes, é o suficiente pra você apagar o Ngannou te apagar. Ele basta precisa que uma mão entre. Eu acho que o Velasquez vai querer trocar o tempo suficiente para ficar perigoso para ele. Se agora vai ser o suficiente para o Ngannou apagar ele, são outros 500. Agora, se ele vir com uma atitude diferente, querer pressionar na grade, querer jogar no jogo clinchado e tentar se aproveitar dessa situação, o Ngannou tá para enfrentar uma das piores noites da vida dele, como ele teve contra o Miocic. Né? Vai chegar cansado nos rounds finais e vai morrer no gás. Eu discordo um pouco de você em relação à habilidade de controle de octógono. Eu acho que o Caim Velasquez controla melhor do que o Miocic. Eu acho que o Velasquez tem a habilidade de segurar na grade para bater. Impressionante o jeito que ele surrou o Cigano 10 rounds batendo no Cigano sem parar. É uma coisa absurda e eu acho que se ele resolver esmagar o Ngannou na grade, seria uma estratégia excelente e ele poderia vencer. Principalmente porque se o problema dele, quando volta de uma lesão, é timing, ele, na grade, ele minimiza esse problema, né? Porque o Ngannou não consegue dar golpes tão poderosos assim quando tá sendo espremido na grade ou quando tá caído no chão. Então, o único time que ele teria que se preocupar ali é o timing para derrubar, né? Mas, sinceramente, eu acho o seguinte, estão colocando o Caim Velasquez como favorito, pensando no Caim Velasquez de 2014. Não é esse cara, a gente não tem nem como saber o que é. Acaba virando meio um chute, porque qual é a referência que vocês têm do Caim Velasquez? Você não vê o cara lutando há 3 anos. Aí você considera que ele tá bem, que ele vai usar a estratégia certa, que a trocação dele melhorou, que a trocação dele piorou, acaba virando meio que um chute. Baseado nos retornos dele, eu sinceramente acabo colocando o Ngannou como favorito. Eu vou dar um leve favoritismo pro Ngannou, eu acho que tá uns 55-45, eu acho que tá bem próximo, porque ainda assim é o Caim Velasquez, né? Continua sendo o Caim que tem todas as ferramentas necessárias para conseguir vencer esse combate. Meu medo é que ele não vá conseguir colocar isso em prática como a gente está esperando, e meu maior medo é que ele decida trocar com o Ngannou e decida sair na mão com ele. Lembrando que segurar o Ngannou na grade também não é das tarefas mais fáceis, tá, galera? Então eu espero que o Caim não tente só buscar o jogo clinchado, ele tente também quedar, porque a maior vantagem do Caim é levar essa luta pro solo e ficar em cima do ground and pound. Lembrando que o ground and pound do Velasquez é um negócio meio que de outro mundo, né? Deixa o ground and pound do Miocic no chinelo, na minha opinião, no quesito de agressividade. O que o Velasquez é extremamente agressivo quando ele tá por cima e batendo de cima para baixo ali, quando ele bota o adversário. E lembrando que o Ngannou passou do terceiro round, acabou, não existe mais Ngannou. Então, se o Velasquez for pelo menos inteligente, ainda que ele não queira quedar, seja evasivo, corra até o terceiro round chegar, não correr de fugir, mas do ponto de vista de ser controlar a posição. Evite a mão até o Ngannou não estar mais preparado ali para matar ele. Vamos para as perguntas então, já deixamos claro aqui que a posição da bolsa de apostas é favoritismo do Velasquez, mas a gente acha que o favorito é o Ngannou. Então vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui do Iago Silva. Vocês acham que o Velasquez é a maior decepção da história pelas contusões e expectativas que tinham sobre ele? Aí botou aqui um PS, admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado, Iago. Então, é difícil falar decepção, né? Porque criou-se uma expectativa muito grande
do jeito que ele vencia os combates, criou, né? mas ao mesmo tempo, tipo, ele não decepcionou quando ele tava lá dentro, na minha opinião, ele não decepcionou. Ele não decepcionou porque ele não perdeu, é isso que quer dizer. Eu acho que é chato. É uma frustração. É frustrante, eu não acho que é decepcionante. Eu acho que decepcionante é quando um atleta tem tudo pra conseguir ganhar de todo mundo e não consegue... Renan Barão. Não consegue colocar isso dentro do octógono, entendeu? Ai, cara, eu acho que, eu tô precisando do Renan Barão, desculpa. eu acho que é muito mais frustrante do que decepcionante, mas vai saber, tipo assim... Ele ainda tem idade pra lutar há bastante tempo, né? Bastante tempo não. Ah, mas uns 4 anos luta, não? Geralmente a galera não costuma chegar... Depende, se ele se lesionar... Anderson Silva. Tudo bem, se ele se lesionar... Ele tá com 36 anos. Se ele se lesionar e ficar mais 3 anos fora, aí não tem mais pra onde ir, né? Pra mim, esse é o limite dele do auge. Eu acho que a partir dos 36 anos, não tem como você melhorar a cada ano. Eu acho que daí pra frente você vai dando uma piorada. Então, eu acho que o Caim tem pelo menos esse ano mais o próximo pra retornar, conquistar o cinturão dele de volta. Eu acho que o Cormier já deixou claro que os dois, primeiro, não vão se enfrentar e o Cormier tá próximo de se aposentar. E exatamente esse retorno do Caim, o próprio técnico deles falou que a ideia é essa. O Cormier deixar o bastão e o Caim recuperar. A ideia da academia é sempre essa, né? Vamos ver se funciona. Vamos ver se ele combinou com os outros lutadores do peso pesado, né? O Jackson Souza perguntou, o Caim Velasquez vencendo será o top contender número 1 dessa categoria para voltar a lutar pelo cinturão? Sim. Eu não sei se ele fica como primeiro, mas ele fica muito bem ranqueado, né? Ele tá fora do ranking hoje, porque ele tá sem lutar esse tempo todo. Tá mas o Ngannou, se eu não me engano, tá em segundo lugar, se eu não me engano. O Ngannou tá muito lá em cima. Mas aí tem o Miocic, você tem... Enfim, vai ficar na frente do Miocic? Ué, é o Velasquez, nome ele tem. A gente não tá dizendo de justiça aqui. Bem. Vamos lá, os dois são ex-campeões e por isso o Miocic é o recordista de defesa de cinturão. Será que o Velasquez, com uma luta sobre o Ngannou, ganha essa posição? O Velasquez continua tendo o nome mais forte. Esse que é o problema. A gente não pode falar de justiça quando a gente tá falando de UFC. A gente tem que falar de quem tem o nome mais pesado aí. É o Velasquez. Agora, quem não quer ver o Velasquez enfrentando o Miocic, seria uma luta sensacional. É a única luta que faltava pro Miocic pra despachar essa galera toda aí dos pesos pesados. Falta o Cormier agora, mas é a única luta que faltava. Todo mundo falava isso. Cara, agora só falta o Velasquez voltar e o Miocic conseguir essa luta com ele. Porque aí a fila fica completa. Fica completa. E são dois atletas muito parecidos. Dois caras que têm boa trocação, têm bom gás, têm um wrestling de qualidade. E eu tô muito curioso pra ver quem vai ser o vencedor desse combate. Talvez eu não fique como primeiro pra disputar o cinturão, mas fique o cara pra enfrentar o Miocic e daí sair o primeiro pra disputar o cinturão. Pra galera que sempre pergunta isso pra gente, a gente tá falando, por que a gente tá falando que o nome conta mais do que a justiça? O ranking do UFC, ele é uma compilação do ranking de vários jornalistas credenciados que enviam pro UFC. Então é a opinião dos jornalistas, o UFC soma lá e aí dá lá o ranking do UFC. Então às vezes o que impressiona um jornalista, uma atuação impressionante, é o que coloca o cara na frente do ranking, não necessariamente a justiça pelo que ele vem fazendo. Então não dá pra gente levar só a justiça em consideração, a popularidade acaba influenciando bastante. O Felipe Dias perguntou, mesmo o Velasquez buscando o jogo de quedas, ele vai tomar uma mão ou outra. Será que ele aguenta? É complicado, né? Bom, o Miocic aguentou. Também tem muito da forma com que o golpe entra, né? Se você, por exemplo, geralmente os golpes que o Miocic levou foi ou ele se movimentando para sair do golpe, que minimiza o dano que você leva, ou foi quando ele estava muito mais próximo do Ngannou, quando ele tentou aproximar. E aí não tinha o arco, que também não tinha o arco completo para você conseguir. Então, se você partir para trocação franca igual um maluco, você vai ser atropelado pelo Ngannou. Agora, existem maneiras de ainda assim tomar golpes do Ngannou e não ser nocauteado. E eu acho que o Velasquez tem competência para conseguir fazer isso. Mas, lembrando, Velasquez é altamente nocauteável. É difícil falar isso contra o Ngannou porque... O Velasquez ele foi nocaute, ele perdeu uma vez por nocaute, foi nocauteado pelo Júnior Cigano. Foi um golpe belíssimo que entrou ali do Cigano e depois disso o Velasquez não se colocou mais em posição de ser nocauteado e enfrentou caras que têm mão muito pesada. O Ngannou é um alienígena, é um ponto fora da curva. Você fala assim, fulano aguenta a mão do Ngannou? Não sei. É que nem nos meio pesados falar que alguém aguentava a mão do Anthony Johnson. Não sei. Só depois que o cara toma e não cai que eu vou te dizer, porque os caras são realmente fora da curva. É possível, o Miocic já mostrou isso, né? E lembrando, movimentação ou aproximação. É a maneira de você tentar mitigar esse dano do Ngannou. E uma coisa pra deixar claro, a mão do Ngannou não fica mais leve no quinto round, não.
Isso não, eu espero que o Velasquez não acredite, não, agora ele tá cansado, a mão dele não vai pegar. Porque ele bate pesado, eu acho que se tiver 10 rounds, se ele tiver ainda respirando e a mão dele levantar, ele consegue te nocautear. Esse é o que o Leonard tá comentando aí é o seguinte, se o Velasquez, se qualquer ser humano ficar parado e falar assim, enganou só com a minha cara, todo mundo vai cair. O problema é que o lutador não fica parado, né? Pelo menos os lutadores mais inteligentes. Mais inteligentes, né? E isso minimiza a força do golpe. Eles se colocam numa posição em que o Ngannou não consegue transferir toda a potência do golpe para a cabeça do Velasquez, né? Se ele conseguir fazer isso, ele vai sobreviver. Caim só ganhou do Cigano porque encurtou e colocou o Cigano de costas na grade. Na trocação franca, o Caim caía novamente, com certeza. Com certeza eu não sei, mas com certeza a estratégia que o Caim adotou foi a melhor possível. E é o que eu espero que ele tente fazer contra o Ngannou, mas, enfim... Se ele adotar contra o Ngannou a mesma estratégia que ele adotou contra o Cigano, ele tem a ferramenta para poder vencer o Ngannou. Na minha opinião, é a melhor coisa que ele deveria fazer. O problema é que o timing de aproximação, o timing de queda, o timing de segurar na grade... Essa coisa, quando o cara fica 3 anos sem lutar... Ele não volta do mesmo jeito. E o Ngannou não tá de bobeira. O Ngannou vê a oportunidade de colar a mão na cara do Velasquez, pode desligar o Velasquez no primeiro momento. E aí tá mais próximo da gente ver a primeira luta do Cigano contra o Velasquez, na minha opinião, do que ver as outras 2 lutas. Talvez se o Velasquez não pegasse um cara tão ranqueado de cara, pegasse um cara mais meia boca ali dentro do top 10 e depois fosse ir lá pra cima, mas o cara que tá com 36 anos tem pressa, né? Ele quer chegar lá na disputa pelo cinturão, então ele tá jogando tudo ou nada aí contra um cara que tem uma mão poderosa pra caramba. O Anderson Silveira perguntou, Velasquez está no final de carreira? Tá. Você acha que tá no final? Final, não, tá caminhando pro final. 36 anos, galera. Não tem, já falei, 36 anos, a partir daí não é ladeira abaixo de queda livre, mas cada ano que vai passando agora, com certeza o Velasquez não vai se tornar um lutador melhor e mais novo e mais atlético. Ponto final, né? Ele tem, na minha opinião, até os 38, 39 anos para ele fazer o máximo que ele conseguir fazer. Isso se ele não se lesionar, o que é um grande si na vida do Velasquez. Será que depois de ficar esse tempo todo aí se preparando, fortalecendo a musculatura e tal, talvez ele não consiga ter uma vida mais longa e sem se lesionar? Tomara. Seria excelente, né? Seria bom. É um lutador fantástico, cara. A gente quer ver ele lutando. A gente não quer... É triste você ver um cara desse passando a fase aí dos 31 aos 36 anos, o cara fez o quê? 3 lutas? Pô, a gente queria ver mais, né? A gente queria ver 3 lutas por ano nesse período aí. Ainda mais uma categoria como os pesados que demorou pra ter um grupo, né? Um grupo agora de lutadores que você olha e fala, pô, legal. Por muito tempo, pesos pesados tinha o quê? 3 lutadores ali que você olhava e falava, beleza, esses daí podem fazer estrago. E o resto você ficava, nossa, caramba, péssimo. Não conseguia lutar 2 rounds direito. E agora a gente vê Velasquez, Ngannou, Miocic, o Curtis Blaydes, que seja, também um excelente lutador, Cormier. Cara, é uma galera ali que tá no top 5. Tem um monte de luta que a gente gostaria de ver ali. Seria interessante se esse cara ficasse aí um pouco mais de tempo. O Russell perguntou se o Caim passar do Ngannou não perde pra mais ninguém. Perde. Não sei, acho que perde, hein? Vamos ver. Não que perde, mas, galera, como a gente acabou de falar, o topo dessa categoria tá violento. Daniel Henrique perguntou, Cormier pode descer de categoria pra fazer trilogia com John Jones e deixar a cinta pra Velasquez versus Miocic? Não acho. Primeiro pra essa trilogia, o Velasquez tem que ganhar do Ngannou, que eu já acho que não vai acontecer. Não, e ainda que aconteça, o Cormier não vai... Galera, Cormier já tá com a idade mais avançada, ele já tava precisando de toalha. Você acha realmente que ele quer passar por esse corte de peso de novo? Não. Não vai. Se essa luta com o John Jones acontecer, vai ser se o John Jones subir pro pesado. Eu acho bem provável que ele vai descer de categoria agora no final da carreira. Cara, ele tá mais velho do que ele tava antes, ou seja, provavelmente o desempenho dele vai ser pior, vai ter dificuldade de cortar peso e ele vai ter que descer pra categoria do John Jones, sendo que ele é campeão dos pesados. Pra que ele vai fazer isso? E pra lutar contra o cara que ele já perdeu 2 vezes. Sinceramente. Termina por cima, né? Não, faz mais 2 lutas no peso pesado. Ou fala, John Jones, vem me enfrentar onde eu tô confortável. E aí o John Jones fala, não suba, você vai falar, covarde, pronto, aí você encerra a carreira, pronto. É um jeito, pelo menos, melhor de você abandonar aí. É isso, gente. A gente falou aqui do UFC que acontece nesse final de semana. Falamos aí de 5 combates. Demos nossas opiniões pra vocês de quem vai ser o vitorioso. Não vamos falar só desse evento. Tem uma outra live pra quem chegou depois aí,
Quinta-feira, às 8 horas da noite. Essa semana tem 2 Bellatores, tem um Bellator sexta e um Bellator sábado. E tem muita luta interessante, vai ficar um vídeo gigantesco se a gente ficasse aqui falando dos dois. Então a gente vai falar de Bellator na live de quinta-feira, às 8 horas da noite. Tem Paige que vai lutar, tem Dudu Dantas que vai lutar, enfim, tem uma galera, lutas muito maneiras, vale a pena assistir. E se você gostou da live de hoje, não se esqueça de chamar mais gente para assistir a live de quinta-feira. E se você tá vindo do futuro, deve ter um vídeo já aqui para você assistir, porque essa live vai ficar já disponível para vocês. E se não é inscrito, clica aqui em cima e se inscreve no canal.